Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que dá vida, que renova, que fortalece. Estamos trabalhando a história de Davi, uma história que muitas vezes eu e você vai se identificar em algum momento com a história de Davi. Mas que a gente aprenda principalmente a ser adorador, a ser adoradora, porque Davi em todo tempo amou o Senhor. Quando errou, reconheceu que errou, né? Porque a gente não fica em cima do muro, mas que reconheça nossas falhas e que lute para cada dia ser mais fiel a Deus. Porque quem conhece a verdade se liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a palavra liberta, dá livramento, abençoa e dá direcionamento em qualquer situação. Amém? Estamos em 1 Samuel 17. Hoje é do 23 ao 41. E o título é Deus tira a afronta. Está sendo afrontado de alguma forma? Se preocupe não, que Deus sabe tirar a afronta. Fique só no seu posicionamento de servo e de serva, porque o Senhor sabe trabalhar. Não tem gigante com ele que não caia por terra. Não tem artista com o Senhor que não caia do palco. Porque o grande, o poderoso, o onisciente, onipresente e onipotente é Ele. Não tem grande, o grande é Ele. Amém? 1 Samuel 17, a partir do 23. Vamos até o 41. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi estava chegando, como eu disse ontem, para trazer comida para seus irmãos e para o capitão que seu pai Jessé mandou. Mas ali já era um agir do Senhor, porque o povo estava em guerra e, humanamente falando, ninguém ia ganhar aquela guerra. Mas o Senhor sabe trazer. O Senhor sabe que aquele povo estava afrontando o povo dele. O Senhor tem a hora certa e a pessoa certa. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. É normal ter um problema, uma dificuldade e a gente temer, né? Agora, fugir não é a solução. Fugir não resolve. O gigante é maior que eu e você, é ficar na posição de servo e de serva, que o Senhor dá estratégia. O Senhor sabe como chegar. Diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que eu feri, o rei o enriquecerá de grande riqueza e lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai Israel de impostos, né? Aqueles homens contavam isso a Davi, mas ali já era tudo um agir de Deus, porque de repente o Jessé manda, o pai de Davi, manda alimentação para seus filhos. De repente vem Davi, o menor da casa de seu pai, saiu de madrugada para trazer aquela alimentação. Mas o de repente acontece porque o Senhor sabe também trazer um de repente no meio das afrontas. No meio das guerras, o Senhor tem seu de repente. O de repente de Deus é lindo, é glorioso, é poderoso. Não fuja. Fique na posição de servo e de serva. Vá adorando, dando glória e louvando. Porque o Senhor tem estratégia. O Senhor sabe como destruir as afrontas. Deus tira a afronta. E a afronta de Israel ia ser tirada com o menor da casa de Jessé, que era Davi. Então falou Davi aos homens que estava com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Que é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha que menino determinado, que menino ousado. Ele tinha experiência com o Senhor. E o que eu acho lindo é que ele diz: para afrontar o exército do Deus vivo. Ali Golias estava afrontando o povo, né? Mas Davi, como servo verdadeiro, como jovem fiel do Senhor, disse:
que ele estava afrontando o exército do Deus vivo. Quem está te afrontando, está afrontando o Deus vivo. Porque nós somos menina dos olhos do Senhor. Não fuja como esses homens fugiram. Vá andar de joelho, vá adorar. Temer no meio do gigante, qualquer pessoa teme, porque somos humanos. Mas quando a gente sabe que existe um Deus vivo, que mandou seu filho, que morreu na cruz, mas ressuscitou, não morreu, está vivo para a glória de Deus, a gente sabe que as afrontas caem por terra. A gente sabe que o Senhor tem suas estratégias lindas e gloriosas. Então não há motivo para se desesperar. Até ficamos tristes, angustiados, não tem esse. Mas o Senhor sabe como tirar a afronta. E aqui o Senhor estava mandando um menino que ninguém imaginaria. Porque é do nada que o Senhor faz tudo. Vai ser um de repente tão lindo na tua vida que você pensa que Jesus vem do norte. E Jesus vem pelo lado que eu e você nem imagina. Porque ele sabe, ele tem estratégias infinitas. Ele tem poderes gloriosos que eu e você não chega nem perto. Glória a Deus. O segredo é só a gente crer, adorar e confiar. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra dizendo, assim farão ao homem o que eu feri. Aquele povo estava contando a Davi que aquele filisteu, aquele gigante, ninguém ganhava. Mas se por acaso alguém vencesse, ia casar-se com a filha do rei e sua família estava isento de quê? Vamos dizer, de impostos. Por quê? Porque Deus é lindo. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que estava todo um povo na guerra e vinha só um menininho raquídico, simples, que cuidava de ovelhas. O seu Deus é lindo. Ele trabalha de uma forma grandiosa e ao mesmo tempo muito simples. Ele está trabalhando no silêncio. Glória a Deus. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Esse Eliabe era um filhinho do diabo, viu? Porque o menino não tinha prevenção. Ele disse aqui, porque conheço bem a tua... Veja o que ele disse. Eliabe contra Davi disse, por que desceste aqui? Davi nem sabia que vinha, foi o pai dele que mandou. O invejoso quer botar você e eu contra a parede. Ainda muitas vezes quer colocar palavras na nossa boca. Mas a gente nem perde tempo, a gente só adora o Senhor. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Foi o Senhor, o pai dele, Jessé, que mandou. Tá? Ele sabia que aquele menino era diferente. Aquela fúria toda era inveja e medo. Bem conheço a tua presunção. Qual era a presunção que Davi tinha? Se todo mundo ali, o comentário era Golias, ele era mais um que queria saber o que estava acontecendo. Isso é natural. Veja que ele disse, a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Davi não tinha maldade no coração. Mas aquele que tem maldade no coração, que tem inveja, é que quer colocar a maldade no seu coração. Você tem que olhar para frente e adorar, não dá nenhum tipo de ousadia. Aquelas pessoas são usadas por Satanás. Porque este menino estava cuidando das suas ovelhas, o seu pai mandou alimentação, ele chegou, viu todo aquele alvoroço, começou a conversar com os homens da guerra e era natural que alguém contasse a ele a história. Mas Eliabe sabia que aquele menino era diferente. Aqueles que criticam a mim e a você, aqueles que nos caluniam dizendo que a gente fez barbaridade sem ter feito, é porque sabe que a graça de Deus está na minha e na tua vida. Não dá crédito. Adora o Senhor. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Quando Davi diz assim, o que fiz agora? Dá a entender que ele sofria muito na mão dos irmãos. Com certeza criticava, vendia, xingava,
mas porque sabia que Davi era diferente. Não se preocupe com as críticas. Não se preocupe com a zombaria. Se preocupe em ser fiel a Deus. Porque quem conhece o teu levantar e teu deitar é Deus. Quem te vende, Deus também está vendo. Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem serve de verdade e quem não serve. Ele sabe quem tem coração verdadeiro e quem não tem. Ele sabe quem mente e quem não mente. Portanto, descansa. Fica só no posicionamento como Davi ficou. Porque Deus tira a afronta. Esses que afrontam, esses invejosos, esses filhos do cão, o Senhor sabe trabalhar? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E Davi ali, né, também não deu resposta a seu irmão, mas continuou conversando com os homens. Porque quem tem discernimento faz assim. Não dá resposta, mas continua na visão do Senhor. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, e anunciar a Saul que mandou tomá-lo. Davi ali contou, aqui não diz o que Davi contou, mas eu acredito que Davi contou aqueles homens que já tinham matado um urso, um leão, e contaram a Saul. E Saul mandou chamar Davi, porque quando o Senhor está no negócio, ele sabe colocar na frente da pessoa certa na hora certa. Ele abre porta, não tem parede. Ele quebra portas de ferro e cadeados de bronze. Veja que a notícia chegou para o rei, porque ali já estava Deus preparando todo o cenário. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus servirá a peleja contra esse filisteu. Olha que segurança linda, que confiança. Quem tem Deus, quem tem experiência, tem confiança. Sabe que Deus faz. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Golias era homem de guerra, estava acostumado. Davi era moço. Mas o Senhor pega quem não é e faz ser. A pessoa que é bem fraquinha, Deus faz ser forte. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando a gente é fraca, é que é forte. É só a gente confiar, esperar, aguardar e saber que faz, como Davi sabia. Davi tinha experiência com o Senhor. E eu e você também tem. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, tomavam uma ovelha do rebanho, ele contando as experiências dele. Eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Já pensou? Um menino que nunca foi para a guerra, matou um leão, matou um urso. Golias era experiente, mas tinha força humana. Mas a força de Davi estava no grande, no poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente. A força de Davi estava naquele que até o fio do nosso cabelo é contado. Tem hora que eu tenho alergia na garganta. A minha força e a tua está no Senhor. Assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será este circunciso, filisteu como um deles, porquanto afronta o exército de Deus vivo. É a segunda vez. Ele disse àqueles homens diante de seu irmão Eliabe, e agora estava dizendo a Saul que Golias estava enfrentando, afrontando o exército do Deus vivo. O povo de Deus é exército do grande general de guerra, que é o Deus vivo. Veja que hora nenhuma ele botou ele na frente. Ele disse que vencia, mas ele deixou bem claro que a honra e a glória ele só dava ao Deus vivo. Dê honra e glória ao Senhor, e você vai ver o que ele faz. Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se espera.
Você pode não estar vendo, mas tenha fé e espere. Porque também, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas Davi tinha fé. E Davi exaltava o tempo todo e falava: o exército do Deus vivo. Eu e você fazemos parte desse exército. Aleluia! Do Deus vivo. Assim mais Davi, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Veja que Davi dando a honra e a glória ao Senhor. Ele disse que o Senhor me livrou das mãos do urso e do leão e vai me livrar das mãos do filisteu. Não coloque sua confiança, sua força em você, não. Você pode ter cultura, pode ter dinheiro, você pode ser o que for, mas a grande força tua e minha vem do Senhor, porque a gente não faz nada se o Senhor não estiver na nossa frente. Se ele prender nossa respiração, a gente vai embora. Isso prova que quem manda na gente, quem conhece nossa vida, é o Senhor. Eu não sei daqui a 1 minuto como vai ser minha vida daqui a 20 minutos, mas o Senhor sabe. E Davi dava honras e glória ao Senhor o tempo todo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a sua veste e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Para vencer a guerra, não precisa de adereços, não precisa de armas, não. Porque Davi não usava essas armas. E Saul colocou aquelas armas de guerra como Golias tinha. Mas as armas de Davi eram unção. As armas de Davi eram oração. As armas de Davi eram jejum. As armas de Davi era ler a palavra. As armas de Davi era conhecer o poder do Deus vivo. Então, é o poder do Deus vivo na minha e na tua vida que o Senhor tira toda a afronta. Não precisa usar as armas do inimigo, de confusão, de piada. Não. As nossas armas é adorar o Deus vivo. É Ele que vai na nossa frente. E Davi não quis essas armas. Era para ele lutar com Golias, né? Porque a pessoa que não tem Deus, quando o inimigo vem, ela usa as armas dele, de briga, de bate-boca, de palavrões. Não, as nossas armas é espirituais, como foi a de Davi. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Ele foi, né, com um bisaquezinho que dizia hoje, com aquelas pedrinhas e um estilingue. Que arma é essa para um guerreiro, para um homem de guerra? Mas do nada o Senhor faz tudo. Quem ia fazer tudo era o Deus vivo, como ele disse. Não era ele. Quem vai trabalhar e tirar afronta minha e tua é o Deus vivo. Não precisa você se igualar ao inimigo, não. Quem vai lutar por você é Deus. Pelejarei por vós e vós calareis. O Senhor sabe pelejar. Descansa. O filisteu também vinha se aproximando de Davi e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. O filisteu já vinha com o escudo na mão, com a espada para a guerra. E Davi, simples, aquele menino que cuidava de ovelhas, estava ali com estilingue, seu bisaque e 5 pedrinhas. Deus sabe trabalhar. Deus vai tirar a tua afronta, a minha afronta, porque o Senhor sabe chegar. Davi disse aqui 2 vezes, e depois disse a Saul 3 vezes, o exército do Deus vivo. Eu sou o exército do Deus vivo, você também é. Nós somos alistados nesse exército do Deus vivo. E quem vai tirar a nossa afronta é o Deus vivo. Descansa, espere e adora, e você vai ver o milagre. Amém? Amanhã daremos continuidade para a glória de Deus.
Tenha calma. O Senhor está tirando a afronta. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.